Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão nessa noite. O texto está localizado no final do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Então abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, leremos os versos 19 a 20. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 16, leremos a partir do verso 19. Enquanto os irmãos acham, eu só queria fazer um esclarecimento. Esses aparelhos de ar que estão ligados estão na função circulador de ar. Então não é ar refrigerado que está vindo, ele apenas está circulando. E ele tem um duplo propósito. Eles estão ligados com a finalidade de circular o ar e também ligados com a função de simular um pouco o barulho externo, né? Então, próximo da gente aí tem um barulhinho e o aparelho ajuda a dissimular um pouco o barulho externo, tá bom? Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 16, leremos os versos 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. De acordo com o calendário cristão, hoje comemora-se o Domingo da Ascensão. E eu gostaria de falar a vocês, a partir do texto bíblico, a respeito desse tema tão importante para o cristianismo e para o Novo Testamento. Depois da paixão de nosso Senhor, rompidas as cadeias da morte, que perdera seu vigor, atacando quem não podia conhecer o pecado, a fraqueza mudou-se em força. O opróbrio, a humilhação e a vergonha transmutaram-se em glória, de modo que Jesus Cristo venceu o pecado, venceu a morte e ressuscitou com poder e glória. E apareceu vencedor, ressurreto, redivido aos discípulos por 40 dias. Findo esse período de 40 dias, Jesus Cristo se manifesta aos discípulos uma última vez e dialoga com eles uma última vez antes de ser recebido no céu, antes de ser elevado aos céus. O breve texto localizado bem no final do Evangelho de Jesus segundo Marcos registra o envio dos discípulos, o envio dos 11 para a atividade da proclamação do Evangelho a toda criatura. O texto também elenca alguns sinais surpreendentes e fantásticos que irão acompanhar os missionários na tarefa da proclamação. E o texto também resume o relato da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. A ascensão de Jesus aos céus não o afasta de nosso mundo. Pelo contrário, o torna sempre presente de modo ilimitado por meio do seu Espírito que será derramado sobre a igreja dali a alguns dias. Jesus sobe ao Pai e o Pai envia o Espírito para a terra a fim de abençoar e fortalecer a igreja. Meus irmãos, ao lermos a Sagrada Escritura, nós precisamos nos envolver com a história. A Bíblia não é apenas um livro que possui conhecimentos e que possui narrativas belíssimas. Nós precisamos interagir com a Escritura, precisamos nos envolver com ela e precisamos assumir a nossa parte nessa história. Na minha infância, eu assisti diversas vezes o filme História Sem Fim. E acredito que aqueles que nasceram na década de 80, 90, também tiveram essa mesma experiência. Diversas vezes assisti, sempre com muita satisfação,
o filme História Sem Fim, que foi baseado na obra escrita por um alemão chamado Michael Ende. Bem, aliás, a música do filme História Sem Fim está bastante na moda atualmente, porque ela foi cantada por um dos personagens da série Stranger Things na última temporada. Bem, História Sem Fim se concentra em torno de um menino que se chama Bastian. Um menino alienado de seu próprio mundo e que resolve escapar. E faz isso se mergulhando por inteiro no mundo narrativo de um livro que fala sobre fantástica. Bastian se identifica muito e muito rapidamente com os personagens da história e ele começa a ficar assustado quando repara que os personagens da história dialogam com ele e pedem para que ele, leitor, ajude naquela história registrada no livro. E Bastian compreende que a narrativa que lê será condenada caso ele insista em não se envolver ativamente com a história. Como Bastian hesita em se envolver com a história, a narrativa começa a retroceder sem solução, até que, convencido, Bastian resolve entrar na história, dando-lhe um novo começo. Após muitas aventuras, Bastian aprende muito a respeito de si mesmo e retorna ao mundo real, transformado pela leitura. A história dessa obra, História Sem Fim, comunica bem como deve ser a relação do crente com a Bíblia. Isso aqui não é apenas uma história que aconteceu no passado. Isso daqui envolve a nossa vida para o presente. Isso aqui tem relação com o nosso presente. Nós precisamos nos envolver e precisamos interagir com a Escritura. E ela faz a nós, dirige a nós diversos apelos nesse sentido de participarmos dessa história. O texto bíblico em questão fala-nos a respeito de duas situações. Em primeiro lugar, Marcos trata sobre a ascensão de Jesus e Marcos trata também sobre o trabalho missionário dos primeiros crentes. Durante a nossa mensagem eu vou fazer isso daqui diversas vezes, porque eu não sei o que acontece com essa camisa que insiste em ficar levantando. E eu já coloquei aquele negocinho e a camiseta sobe. Então, não fique aí, não perca atenção por causa disso. Mas, eventualmente, eu vou fazer isso. Chamo a atenção de vocês para o verso 19, que diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Nesse verso, Marcos faz referências ao que Jesus falou, ao fato de Jesus ter sido recebido no céu, e Marcos fala também que Jesus assentou-se à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. As primeiras palavras do verso 19 são: depois de lhes ter falado. Jesus aparece pela última vez e conversa com os discípulos. E dirige aos discípulos palavras de instrução, palavras de encorajamento, palavras de ânimo a respeito do que lhes aguarda. Jesus não vai para o Pai sem instruir seus discípulos. E Jesus diz aos discípulos aquilo que Marcos registrou nos versos 15 a 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. O breve e último discurso de Jesus, dirigido aos crentes, aos discípulos, traz as marcas, as características do envio e do comissionamento divino. O campo de missão dos discípulos é o mundo todo. Jesus manda os seus discípulos até os confins da terra. A mensagem a ser pregada é o Evangelho.
É a boa notícia de que Deus em Cristo está reconciliando os pecadores com o Senhor. Os sinais que vão acompanhar os missionários são diversos e são poderosos. Enfim, tudo que os discípulos fizerem deve ser em o nome do Senhor Jesus. Marcos prossegue e afirma que depois de lhes falar por uma última vez, Jesus Cristo foi recebido no céu. Chama a sua atenção para o fato de que Marcos não conclui o seu evangelho falando que Jesus subiu aos céus, o que não é errado. Mas a ideia do evangelista Marcos é que Jesus Cristo foi recebido no céu, ou seja, o seu lugar é lá. O próprio Pai foi quem levou o Filho para junto de si mesmo, desejoso como estava, de honrá-lo por sua obra mediatória e reconciliatória perfeitamente executada. O Filho é elevado ao céu depois de fazer tudo quanto o Senhor determinou que fosse feito. Depois de dizer que Jesus dirigiu aos discípulos algumas palavras, e de que foi elevado aos céus, e de que foi recebido no céu, Marcos acrescenta a informação de que nosso Senhor assentou-se à destra de Deus. A ascensão de Jesus naquela ocasião foi visível, ela foi gloriosa e ela foi também vitoriosa. E aquele evento aponta para a aprovação divina a respeito de toda a obra que fora desempenhada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A vontade do Pai foi plenamente cumprida, a sua justiça plenamente satisfeita, a redenção dos pecadores foi realizada, e agora o Filho está de volta à mesma glória que sempre teve junto ao Pai Celestial. A ascensão de Jesus e o seu assentar-se à destra do Pai, lugar de honra, lugar de autoridade, marcam a conclusão do seu ministério público e terreno, e marcam o início do ministério de Jesus nos céus, na condição de sumo sacerdote e na condição de nosso advogado. A Escritura Sagrada afirma em Hebreus capítulo 4, verso 14, o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Os sacerdotes no período do Antigo Testamento eram os responsáveis pela mediação da relação entre o fiel e a divindade. A pessoa comum não tinha condições de comparecer em ato solene a fim de oferecer o seu sacrifício. Ela precisava do sacerdote. A religião do Antigo Testamento empregava esse expediente dessa figura que fazia a mediação do fiel com Deus. A Escritura afirma que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele faz a nossa mediação com Deus. Temos acesso a Deus pela fé, por meio da obra de Jesus. Ele é o nosso mediador perfeito, como bem declarou o apóstolo Paulo, escrevendo pela primeira vez a Timóteo, no capítulo 2, 5º verso. Jesus é o nosso sumo sacerdote, e ele se compadece de nós porque sabe o que significa ser um humano. Jesus Cristo encerrou o seu ministério público na terra. A ascensão marca o fim do seu ministério público e marca o início da sua atividade de intercessão em favor dos crentes. Lá no céu, Jesus atua como nosso sumo sacerdote e atua também como nosso bendito advogado. Lemos na nossa liturgia o texto de 2 João. E nessa passagem encontramos a verdade de que temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
quando Paulo escreve aos Romanos, o seu principal tema na epístola é a apresentação de Jesus como aquele que é o justo. E por conseguinte, aquele que crê naquele que é justo, é justificado de seus pecados. Nós não somos justificados por conta do nosso procedimento, por conta da nossa performance, em virtude do que fazemos ou deixamos de fazer. Somos tidos como justos por causa da obra de Jesus. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. A verdade, gente, é que nós insistimos, nós teimamos em prosseguir fazendo aquilo que desagrada a Deus. Lembre-se sempre que a todo instante o filho diz para o pai: Pai, não olha para o que o Thales está fazendo, para o que o Thales deveria fazer, olhe para mim, porque eu já fiz tudo no lugar dele. Eu observei a lei de Deus, eu observei a tua lei perfeitamente no lugar dele. Jesus Cristo é o nosso advogado junto a Deus. A ascensão ao céu conclui a atividade terrena de Jesus, porém, sua despedida não significa, não implica em distanciamento da comunidade. Jesus permanece no meio de nós como o Emanuel, como o Deus conosco. E o mesmo Espírito que conduziu Jesus no seu ministério haverá de nos conduzir, nós, povo do Senhor, em nossa missão, na condição de discípulos e discípulas de Jesus. Prosseguindo, o verso 20 diz que depois de Jesus Cristo ter sido recebido nos céus, o que aconteceu com os discípulos? E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O verso 20 mostra que depois de sua ascensão, os discípulos de Jesus se engajaram na missão. E o cristianismo possui a característica de ser centrífugo. Ele expande, ele irrompe. É da natureza do cristianismo o desejo de compartilhar essa mensagem. O cristianismo é, como bem afirmou o teólogo Chesterton, centrífugo. Lá na máquina de lavar da gente, máquina de lavar roupa, existe a função centrifugação. Não é? E o que a centrifugação faz? Ela espalha a água, ela joga a água fora, de modo que a roupa está ali, depois do processo de centrifugação, menos molhada. Ela seca mais rapidamente. Por quê? Porque o movimento que a máquina fez, de centrifugação, jogou, espalhou a água. O crente deve ser como essa centrífuga. Ele deve compartilhar o evangelho com aqueles que estão à sua volta. A notícia de que o Jesus rejeitado e crucificado está vivo é algo que simplesmente não pode ser omitido, deve ser dito. Meus irmãos, o fato é que a pregação dos apóstolos e dos primeiros crentes teria sido ineficaz se o Senhor não tivesse os abençoado. Eles seriam ineficazes se não tivessem sido impelidos pelo poder do Senhor, que estava cooperando com eles e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Os discípulos de Jesus foram chamados para tornarem-se em testemunhas do ressurreto, do ressuscitado. Tal tarefa não é fácil, ela é bastante exigente, e para executá-la será necessário descruzar os braços, erguer a cabeça e encarar os difíceis campos da missão. Fomos chamados pelo Senhor para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas e que nos conduziu à sua maravilhosa luz. É privilégio nosso compartilhar o evangelho. É tarefa nossa
compartilhar o Evangelho. E devemos espalhar essa boa notícia para todos. Boas notícias precisam ser compartilhadas. Eu achei curioso, semana passada eu recebi de um colega, do reverendo Valdemar, pastor aqui na capital, pregou aqui na igreja no mês de março. Fazia tempo que eu não falava com ele. Fazia bastante tempo que eu não falava com ele, mas ele me mandou lá uma mensagem no WhatsApp falando sobre alguns livros que estavam disponíveis de graça para a gente baixar na Amazon. Olha, tá de graça aí. De vez em quando tem isso, né? Os livros nem eram tão legais, mas eram gratuitos, né? E aí ele viu aquilo e resolveu compartilhar aquela boa notícia com outra pessoa. O que é bom a gente precisa compartilhar. Pense você também, quarta-feira, dia 1º, você recebeu no dia 31, né? E aí você vai fazer uma compra lá no Atacadão, no Açaí, no Tenda, o que não falta é atacado, né? O que está faltando é preço bom, mas atacado tem de monte. Aí você chega lá e se depara com leite moça, R$3. Aquele de latinha. Absurdo, né? Absurdo, né? Mas imagine, é o leite moça, não é piracanjuba, é leite moça. E está R$3. O que você vai fazer? Você vai compartilhar a notícia. Olha, galera, comparece lá no Atacadão, o preço está bom, boas notícias devem ser compartilhadas. Ora, se você compartilha, livro ruim que está gratuito lá na Amazon. Se você compartilha essa notícia de que tem livro de graça, mas é ruim, mas está lá, baixa gratuitamente. Se você compartilha a notícia de que tem leite moça a preço bom, por que você não compartilha o Evangelho? Que é algo que pode transformar a vida de uma pessoa, de uma família, de uma cidade. Precisamos compartilhar o Evangelho de Jesus. Jesus é a luz do mundo e nós devemos refletir a sua luz. O N. Cordeiro, um pastor do Havaí, em um de seus livros diz que quando a gente olha para o céu à noite, a impressão que temos é que o universo é muito escuro. Mas os astrônomos afirmam que existe muita luz no universo. O fato é que não existem superfícies que podem refletir a luz. Essas superfícies estão muito distantes umas das outras. É por isso que a gente tem a impressão que o universo é muito escuro. Se algum tipo de matéria entra em cena, a luz passa a ser vista. A igreja é como essa matéria que reflete a luz. Jesus é a luz do mundo e nós que cremos nele também levamos a luz de Jesus àqueles que convivem conosco. Num texto publicado pela revista Ultimato, o reverendo Ronaldo Lidório trata sobre 3 barreiras à evangelização. Eu queria tratar disso com vocês agora. O reverendo Ronaldo Lidório entende que a primeira barreira para a comunicação efetiva do Evangelho é a má compreensão da natureza do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho é a boa nova de que Deus salva pecadores. O Evangelho é isso. É a proclamação de que Deus em Cristo está reconciliando os pecadores consigo mesmo. O Evangelho é para a salvação do pecador. O Evangelho não nos foi dado para a nossa facilidade. O Evangelho não objetiva fazê-lo mais feliz. O Evangelho não pretende torná-lo mais realizado. A principal finalidade do Evangelho não é recuperar o seu casamento, não é tornar os seus filhos obedientes. Não que o Evangelho não possa fazer tudo isso, o Evangelho promove tudo isso sim. Mas a gente precisa se conscientizar e recuperar esse valor de que o objetivo principal do Evangelho é a salvação do pecador. Uma má compreensão da natureza do Evangelho configura-se como uma barreira para a evangelização. Precisamos compreender a natureza do Evangelho.
A segunda barreira à evangelização é a falta de santidade. Quando a gente não está firme com o Senhor, a gente perde o poder de testemunhar. A verdade é essa. A gente continua sendo habitação do Espírito, sim, mas a gente não está cheio do Espírito. E há significativa diferença entre o crente, que é a habitação do Espírito, e aquele crente que está pleno do poder de Deus. E a gente não precisa recorrer à teologia, a discussões doutrinárias para fazermos essa afirmação. Basta olharmos para a vida da igreja. Basta olharmos para a nossa própria vida. Meus irmãos, a falta de santidade é sim uma das grandes barreiras para a comunicação do Evangelho. No Salmo 51, o salmista clama a Deus para que o Senhor tenha misericórdia dele e apague as suas transgressões. E uma das primeiras consequências da vida santa aparece no verso 13 do Salmo 51. Santificado pelo Senhor, perdoado pelo ser divino, o salmista assume a seguinte postura, versículo 13 do Salmo 51, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. A santidade realinha, entre outras coisas, a maneira como vemos o mundo e nos impulsiona a priorizarmos aquilo que é prioridade para Deus. Precisamos de mais santidade. Eu gosto muito de uma frase atribuída a um jovem pastor escocês chamado Robert Murray McCheyne. Robert Murray McCheyne faleceu aos 27 anos, mas a despeito de seu ministério curto, seu ministério foi profundamente abençoado. E escrevendo a um colega de ministério, ele registrou o seguinte: observe como o oficial de cavalaria mantém limpo e afiado o seu sabre. Qualquer mancha ele limpa com o maior esmero. Lembre-se de que você é a espada de Deus. E Deus usa instrumentos limpos. A terceira barreira à evangelização é a timidez espiritual. Tem muita gente descolada para conversar com outros, mas que é profundamente tímido do ponto de vista espiritual. E o inverso é também verdade. Tem muita gente tímida no trato com o outro, mas que é um verdadeiro gigante quando o assunto é compartilhar o Evangelho. Meus irmãos, a falta de audácia na evangelização não está ligada ao temperamento de uma pessoa. Devemos ser lembrados que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as potestades, é contra os principados. Paulo, na sua carta endereçada aos Gálatas, ou melhor, aos Efésios, em Efésios 6,19, Paulo pede para que os efésios orassem por ele, para que ele tivesse a oportunidade de pregar. Olha só, o maior apóstolo, o maior bandeirante do cristianismo, um dos pregadores mais destemidos que o cristianismo já teve, pede para que os crentes orem por ele, para que ele tivesse ousadia para evangelizar. Gente, nós precisamos orar mais, para evangelizar mais. Qual foi a última vez que você sentiu o coração arder com o desejo de compartilhar o Evangelho com alguém? Nós precisamos compartilhar o Evangelho. Esse mundo que jaz no maligno precisa de boas notícias. E Deus nos deu o privilégio de compartilharmos essas boas notícias. O Cristo que foi elevado ao céu, despediu os seus discípulos, encorajando-os
e comissionando-os para o trabalho de evangelização. Eu queria concluir essa nossa reflexão recuperando palavras de Leão Magno. Leão Magno foi um destacado líder do cristianismo e atuou por volta do quinto século depois de Cristo. Em um de seus sermões sobre a ascensão de Jesus, Leão Magno afirmou: Jesus pôs termo à sua presença corporal, havendo de permanecer à direita do Pai, até que decorram os tempos determinados por Deus para se propagarem seus filhos e ele volte a fim de julgar os vivos e os mortos no mesmo corpo com o qual subiu. O Cristo que foi elevado ao céu depois de seu primeiro advento haverá de voltar em poder e glória para resgatar a sua grei e para julgar os vivos e os mortos. Se lembram do filme, do livro História Sem Fim, que exigia que o leitor desse uma resposta e que participasse da narrativa? Bem, essa é a nossa vez. Porque a Escritura dirige-se a nós e faz um apelo para que a gente assuma a nossa parte e que a gente se engaje nessa história que não vai retroceder, ela só vai prosseguir. Mas é importante que a gente assuma a nossa parte nessa história. Que o Senhor derrame graça sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre a igreja, em nome de Jesus. Amém.